Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Olha a minha cara de felicidade! Mais uma atuação de gala do nosso time. Ontem, mais uma vez, venceu e convenceu ao golear o todo-poderoso líder invicto do Grupo E, o Bolívar, por 4-0. E vamos combinar, ficou barato. Era para ter sido aí no mínimo uns 6, hein, ó. Logo aos 57 segundos, o Cebolinha fez uma ótima jogada pela esquerda, cruzou na medida para o Gerson, que foi o herói do jogo, dominou, ajeitou para a canhota e mandou um balaço para o fundo das redes, abrindo aí o placar para a loucura da torcida rubro-negra, que mais uma vez lotou o Maracanã com mais de 63 mil presentes. Aos 12, o Flamengo dominava e tinha 64% de posse de bola, mas levou um susto aí ao ver um chute de fora da área do Bolívar. Ele foi defendido na pontinha dos dedos lá pelo nosso goleirão Rossi, que ainda contou com aquela velha sorte de um goleiro de estrela, né? Quando a bola bate na trave e volta caprichosamente nas suas mãos. Isso aí é que tem que ter mesmo, o goleiro tem que ter sorte. Com isso, o Bolívar cresceu no jogo e foi para cima. O Flamengo, depois do gol, tirou o pé um pouquinho da partida e recuou demais as suas linhas, né? E começou a levar sufoco do bom time do Bolívia, né? Do Bolívar, perdão, que surpreendeu ao não jogar na retranca e partiu para cima também. Foi aí que, aos 26 minutos, o Flamengo deu uma blitz na área do Bolívar, terminando num bom chute do Arrascaeta, que o goleiro Carlos Lampe fez uma ótima defesa para escanteio, né? O Flamengo cresceu novamente no jogo e o Pedro acertou outro chutaço de dentro da área, mais outra grande defesa do goleiro da seleção da Bolívia. O Bolívar, meio assustado, né, voltou a atacar com perigo, mas o nosso meio de campo estava muito bem na noite inspirada de ontem. E aos 36, outro bom chute do Cebolinha passou rente no travessão. Aos 37, o Léo Pereira, infelizmente, que vinha fazendo uma boa partida, sentiu a coxa direita e foi substituído pelo Davi Luiz. Aí veio a pergunta que não quis calar. Por que Davi Luiz, quando todo mundo esperava que o Tite fosse colocar o Léo Ortiz para reeditar a dupla de zaga do Bragantino lá com o Fabrício Bruno? Então, por que o Tite insistiu tanto na contratação do Léo Ortiz? Porque quando o zagueirão tem a grande chance de entrar, o treinador coloca a quarta opção, o Davi Luiz. Vai entender, fora de ritmo de jogo, teve o maior risco ali em fazer isso, senhor Tite. Pelo amor de Deus. Mas a entrada do Davi Luiz até que deu sorte. Aos 38 veio o segundo gol do Flamengo, numa boa jogada do Gerson pela direita, que cruzou para o Arrascaeta. Mas o zagueirão deles cortou mal e a bola caiu limpa para o Ayrton Lucas, na posição de centroavante, fazer o 2-0 no placar. Com esse segundo gol aí, o time do Bolívar se desorganizou um pouco e foi desesperado para cima, querendo diminuir o placar. Mas, novamente, aos 43, o Cebolinha fez o terceiro do Flamengo, depois de um passe daqueles tipo faz e me abraça que o Pedro deu para ele, né? 3-0 Mengão. Aí veio o segundo tempo e o Bolívar mudou de postura e foi para cima do Flamengo, querendo diminuir o placar. Mas o Mengão continuava bem na partida e aos 56, num belo passe vertical do De La Cruz para o Pedro, dominou e deu para o Gerson, né, que foi na linha de fundo, driblou espetacularmente seu marcador e deu um passe açucarado para o Pedro, que bateu prensado, mesmo assim fez o seu gol, né, o quarto gol da partida e o seu 124º gol com a camisa do Flamengo, para a alegria da torcida, que só parou de cantar quando os alto-falantes lá do Maracanã anunciaram a morte do nosso querido Washington Rodrigues, o Apolinho, torcedor ferrenho do Flamengo, que infelizmente naquele exato momento havia perdido a sua luta para o câncer. Foi um silêncio sepulcral que veio das arquibancadas, em demonstração de respeito e carinho àquele ícone do nosso rádio e principalmente do nosso Mengão. Descanse em paz, Apolinho. Depois de alguns momentos de respeito, né, a torcida voltou a fazer o seu papel e começou a cantar de novo, empurrando o time e pedindo mais um. Mas o Tite, né, aquele Tite, resolveu administrar o bom resultado e aos 57 colocou o Igor Jesus no lugar do De La Cruz, que mais uma vez saiu com a cara meio esquisita, que não tinha gostado.
né? E aos 68 fez uma substituição tripla. Gabigol no lugar do Pedro, Lohan do Arrascaeta e Luiz Araújo no lugar do Cebolinha. Aí o Flamengo diminuiu a sua intensidade e poderia ter saído com um placar maior se não fossem as defesas importantíssimas do goleiro deles. O Flamengo terminou o jogo com 18 finalizações, sendo 9 no gol contra 9 do Bolívar e apenas 3 no gol. Produção, coloca aí a tabela atualizada do nosso grupo. O Bolívar está em primeiro com 10 pontos, saldo de 2. Flamengo em segundo com 7, saldo de 4. Palestino em terceiro com 7, saldo de menos 3. Milionários com 3 e saldo de menos 3. O próximo jogo do Mengão pela Libertadores vai ser no dia 28 de maio contra o já eliminado Milionários aqui no Maracanã. Lembrando que a CBF suspendeu o Brasileirão por 2 rodadas. Agora vamos jogador por jogador. Rossi foi um mero espectador na partida, mas quando foi exigido, ainda no primeiro tempo, fez uma defesaça e contou com a sorte quando a bola bateu na sua trave esquerda e voltou caprichosamente para as suas mãos. E foi ele quem lançou o Cebolinha naquela linda jogada do primeiro gol do Flamengo. Nota 7. Varela, defensivamente, ele cumpriu muito bem o seu papel, provando que é o titular absoluto da posição. Mas na frente errou alguns cruzamentos ali bobos. Mas no geral teve uma boa atuação, nota 7. Fabrício Bruno, você não vê o cara rir. Ele joga sério o tempo todo e fez uma ótima partida novamente, marcando o artilheiro da Libertadores sempre em cima. Não deixou o cara respirar, não deu chances para ele fazer nada. Outra excelente participação do nosso zagueirão, nota 7,5. Léo Pereira, no pouco tempo que esteve em campo, fez uma intervenção providencial aos 24 e não errou passes. Ia muito bem até sair, nota 6. O Davi Luiz, entrou bem no jogo, cortou várias bolas de cabeça e não sofreu com a falta de ritmo. A sua última partida tinha sido disputada exatamente contra o próprio Bolívar, em 24 de abril. Nota 7. Ayrton Lucas fez outra ótima partida, fez um belo gol de oportunismo. Mais uma vez foi muito participativo, principalmente nas jogadas de ataque. Jogou muito bem, nota 8. O Alan, outra boa partida, abre o olho, Pulgar. Bem no combate, com vigor físico impressionante, para dar fluidez na saída de bola. Chutou de fora da área, desarmou, deu passes verticais e foi incansável o tempo todo. Foi uma figura importantíssima na proteção da defesa e na conexão com o ataque. Nota 8, gostei muito do Alan. De La Cruz, mais uma partida sensacional do motorzinho, correu muito, esteve impecável na marcação, atrapalhou o Papito no lance do gol do Cebolinha e iniciou a jogada do gol do Pedro com um lindo passe vertical. É um jogador encantador, nota 9. Igor Jesus entrou no seu lugar e fez um jogo sério, não inventou, nota 6. O Arrascaeta, O Arrascaeta foi discreto, com ritmo lento, como a gente já estava esperando, pelo tempo ausente nos gramados. Mas mesmo assim deu 28 passes e errou apenas 3 e quase marca num chutaço defendido pelo excelente goleiro deles no primeiro tempo, nota 7. O Lohan, em um dos seus primeiros lances, fez uma bonita jogada individual, entrou bem e não deixou o ritmo frenético do ataque do Flamengo cair, nota 7. O Cebolinha, a jogada do gol do Gerson foi de cinema. Com dribles curtos e no tempo certo, ele se livrou de 4 e cruzou da esquerda para a direita nos pés do Coringa, que dominou e marcou. Além disso, ele tomou decisões acertadas quase o tempo todo. Esteve bem na recomposição e ainda marcou o seu. É figura fundamental para desequilibrar qualquer jogo. Nota 8,5, Cebola, parabéns. O Luiz Araújo, deu um bom chute, mas entrou no momento que o Flamengo já não tinha mais o mesmo ímpeto e só administrava a partida, o resultado. Nota 6. O Pedro. O Pedro criou muitas oportunidades, deu passe para o gol do Cebolinha num lance de oportunismo e ainda mostrou muito recurso para manter a bola dominada na jogada do gol que marcou após a tabela com o Gerson. Teve uma atuação muito boa, Pedro, nota 8. O Gabigol entrou no seu lugar no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar ofensivamente
E ainda tomou um cartão amarelo bobo, né? Depois de dar um empurrão no Bruno Sávio, que havia lhe feito uma falta. Nota 5. Gerson foi escolhido pela Conmebol o herói do jogo, com muito merecimento. Foi o dono do time, botou a bola no chão, fez um gol, deu assistência para o Pedro e ainda criou outras inúmeras chances. Deu passe de cinema para o Pedro e ainda conseguiu um belo lançamento para o Alan. Está muito confortável ali pelo lado direito do ataque do Flamengo. Partidaça do Coringa. Parabéns, Gerson, nota 9,5. Pro Tite, né? Ele deu o ritmo de jogo ao Arrascaeta, muita gente querendo que o Lohan continuasse, né? Entrasse no jogo, mas ele deu o ritmo para o nosso Arrascaeta e soube explorar bem os espaços dados por um adversário que não veio para o jogo com o objetivo de apenas se defender. Um bom adversário. Nota 8 para o Tite. E para o time eu vou dar nota 10 pela atuação de Gala, que lembrou os velhos tempos do Mengão Malvadão de 2019. O time foi vertical o tempo todo, marcou alto, sufocou a saída de bola do Bolívar, teve pernas até o final do jogo e o meio de campo novamente foi o destaque com Alan de la Cruz e Gerson muito bem na partida. Parabéns, Tite, você acertou na formação do time. Agora é só recuperar o Arrascaeta e partir pro abraço, meu filho. Pelo amor de Deus, não vai querer inventar. E você, qual a nota que você dá para a atuação do nosso time ontem? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda a continuar esse trabalho. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, rapidinho, muito obrigado. Ontem, por volta dos 35 minutos do segundo tempo, um dos maiores rubro-negros de todos os tempos se despediu. Morreu durante a goleada do Flamengo o radialista, comentarista, jornalista e ex-técnico do Flamengo, Washington Rodrigues, o famoso Apolinho. Washington tinha 87 anos e lutava contra um câncer há alguns anos. O último jogo em que ele trabalhou foi justamente na derrota do Flamengo para o Bolívar por 2-1 na terceira rodada da fase de grupos, lá na Bolívia, no dia 24 de abril. A história do Apolinho se confunde com a história do rádio esportivo do Brasil e com a história do Flamengo. Torcedores dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, que aprenderam a amar o futebol a partir da década de 80, não esquecem a dupla garotinho José Carlos Araújo e Apolinho Washington Rodrigues. Ninguém desligava o rádio antes da palhinha do Apolinho nos pós-jogos. Foram mais de 40 anos de carreira. Torcedor apaixonadíssimo pelo Flamengo, o Apolinho, ele ousou quebrar a barreira da imparcialidade em 1995. Ele aceitou, veja bem, um convite do então presidente do Flamengo, Kleber Leite, para assumir o comando do time profissional que estava muito mal. Com seu jeitão bonachão e suas frases de efeito, usou de toda a malandragem do mundo para compor com a dupla explosiva lá, Romário e Edmundo, e quase foi campeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Ele é dono daquela frase célebre, mais feliz do que pinto no lixo. O Apolinho descobriu a doença no intestino e se recuperou após um tratamento, mas a doença, infelizmente, voltou. Em uma de suas últimas entrevistas, ele disse que estava lutando, mas que a doença não iria derrubá-lo, pois tinha sangue rubro-negro. Vai na paz, velho Apolo. Geraldinos e Arquibaldos estão chorando demais a sua ausência. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar os parabéns para minha amiga Cléo, esposa do Hernani Armador lá de Sorocaba, em São Paulo, pelo aniversário dela, que é hoje. Parabéns, Cléo, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha querida amiga. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo para mim. Parabéns, Cléo, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Parabéns, Mengão, pra cima deles!